O outono de Seul caía suave sobre a cidade, como se o vento sussurrasse segredos entre as folhas douradas. No final da tarde, o céu se tingia de tons rosados, e as ruas refletiam o brilho das luzes que começavam a acender. Dentro desse cenário de tranquilidade e expectativa, Lei Shaimin caminhava com um propósito firme, o coração batendo em ritmo de ansiedade e ternura. Nos olhos dele havia algo que misturava nervosismo e doçura, como um ator prestes a entrar em cena, mas dessa vez o palco era a realidade, e o roteiro, um segredo guardado apenas no coração. Por semanas, ele vinha planejando aquele momento. Não era apenas uma festa de aniversário, era um gesto silencioso de carinho, um agradecimento à mulher que, sem perceber, havia iluminado seus dias com risadas e simplicidade. Ioana, com sua elegância natural e aquele sorriso que parecia dissolver qualquer sombra, era mais do que uma amiga ou uma colega de cena. Para ele, ela era o ponto de paz em meio ao caos. E naquele dia, ele decidiu mostrar isso de uma forma que ninguém esqueceria. A ideia surgiu de maneira inesperada, numa madrugada em que ele não conseguia dormir. Enquanto revisava um roteiro, lembrou-se de uma conversa antiga com Ioana, sobre o quanto ela amava surpresas simples, sinceras, aquelas que vinham do coração e não da ostentação. Ele sorriu, pegou o celular e enviou uma mensagem curta para seu assistente: "Vamos preparar algo para o aniversário dela." Mas ninguém pode saber. Desde então, começou uma verdadeira operação secreta. Ele contatou a equipe de produção que havia trabalhado com os dois em um drama anterior, pediu ajuda para organizar cada detalhe, desde a lista de convidados até a decoração. O local escolhido não foi um salão luxuoso, mas um pequeno café em Mapugu, o mesmo onde, anos atrás, os dois haviam gravado uma cena que marcou o início da amizade deles. "Tem que ser lá", ele disse. "É onde tudo começou." Durante os dias que antecederam a festa, Chaimin viveu entre gravações e preparativos. Às vezes, entre uma cena e outra, ele digitava mensagens no celular, revisava a lista de presentes, pedia mudanças sutis nas flores. Queria que tudo fosse perfeito, não extravagante, mas íntimo. As paredes do café seriam adornadas com luzes suaves, e sobre as mesas, rosas brancas e lavandas criariam um perfume leve no ar. Na parede principal, penduraram fotos Polaroid de momentos entre os dois, bastidores de gravações, risadas espontâneas, e uma imagem antiga em que Ioana segurava um café e olhava para ele sorrindo. O bolo, encomendado especialmente, carregava a frase escrita com chocolate: "Você é o meu momento favorito." Ele hesitou antes de aprovar o texto, pensando se não seria demais. Mas depois, sorriu sozinho. É simples e verdadeiro. O presente, no entanto, era o coração da surpresa. Dentro de uma pequena caixa de madeira guardada 7 chaves, havia um colar prateado com um pingente em forma de estrela. Na parte de trás, gravadas discretamente, estavam as palavras: "Nosso primeiro dia de filmagem." A data era antiga, mas ainda viva na memória de ambos. Ao lado, um cartão escrito à mão: "Alguns momentos não precisam de palco para serem lembrados." Enquanto os amigos e a equipe organizavam o espaço, Chaimin passava cada detalhe em silêncio. Queria garantir que quando Ioana entrasse, tudo estivesse perfeito: a música, a luz, o cheiro de café recém-passado. "Ela tem que sentir que o tempo parou", disse a florista. No fim da tarde, o café se transformou. Luzes de fadas se espalhavam pelo teto, o piano no canto tocava uma melodia suave, e o ar estava impregnado de uma nostalgia doce. Os convidados começaram a chegar discretamente, alguns atores, membros da equipe e amigos próximos. Todos foram orientados a não postar nada nas redes sociais. O segredo era absoluto. Ioana, por sua vez, achava que teria apenas um jantar comum com a equipe após um dia de gravações. Vestia um simples vestido bege, os cabelos soltos, o rosto sem maquiagem pesada. Ela sorriu ao entrar no carro, sem imaginar que estava prestes a viver uma noite que ficaria gravada em sua memória. Enquanto isso, Chaimin esperava dentro do café, atrás das cortinas de luz,
as mãos levemente trêmulas. Ele não sabia ao certo por que estava tão nervoso, talvez porque aquela noite não era apenas sobre celebrar mais um ano de vida, mas sobre revelar o que vinha guardando no peito há tanto tempo. O momento chegou. As luzes se apagaram por alguns segundos, e o som do piano parou. A porta se abriu lentamente, e Iona entrou, confusa. "O que está acontecendo?" murmurou, olhando ao redor. Então, de repente, as luzes se acenderam, e um coro alegre ecoou. Surpresa! Ela levou as mãos ao rosto, rindo, incrédula. O café inteiro estava cheio de pessoas queridas, mas o primeiro olhar dela foi direto para ele, Lei Chaimin, parado perto do piano, sorrindo com aquele jeito calmo e tímido. Havia algo diferente no olhar dele, uma mistura de admiração e alívio, como quem finalmente respira depois de segurar o fôlego por muito tempo. Iona caminhou até o centro do salão, e todos aplaudiram. Ela agradeceu, riu, abraçou os amigos. Mas quando Chaimin se aproximou, o tempo pareceu desacelerar. Ele estendeu a mão, oferecendo a pequena caixa envolta em fita branca. "Feliz aniversário, Iona." O silêncio tomou conta do lugar por um instante. O som distante da cidade, o perfume das flores e o brilho suave das luzes criavam uma atmosfera quase irreal. Iona segurou o presente, ainda sem abrir. Olhou nos olhos, um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. E assim terminou o primeiro ato daquela noite. Entre risos, aplausos e corações acelerados, ninguém imaginava que o verdadeiro significado do presente ainda estava por vir. O que havia dentro daquela pequena caixa era mais do que um objeto. Era uma confissão guardada em silêncio, esperando o momento certo para ser ouvida. O vento lá fora soprou forte, levando consigo as últimas folhas de outono. Dentro do café, o sorriso de Iona refletia na janela, e Lei Chaimin, em silêncio, sabia, a surpresa apenas começara. O murmúrio suave das conversas e risadas enchia o café. Mas entre Lei Chaimin e Iona havia um tipo de silêncio que não precisava de som. Era o tipo de silêncio que diz tudo, cheio de expectativa, emoção e algo que os dois ainda fingiam não perceber. A pequena caixa branca descansava nas mãos de Iona, tão leve e, ao mesmo tempo, tão carregada de significado. Ela olhou ao redor, sorrindo timidamente, enquanto os amigos a incentivavam a abrir o presente. "Vamos, Iona. Queremos ver", disse uma das colegas, rindo. Chaimin permaneceu parado, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, tentando esconder o nervosismo. Por fora, parecia calmo, por dentro, o coração batia como se cada segundo fosse uma eternidade. Iona respirou fundo e puxou a fita branca. O nó se desfez devagar, como se o tempo quisesse saborear aquele instante. Quando levantou a tampa, encontrou o colar prateado, simples, elegante, brilhando sob a luz suave. O pingente em forma de estrela parecia pulsar de leve, refletindo as lâmpadas do teto. Por um momento, ela não disse nada, apenas olhou para o colar, e depois para ele. "Lindo", murmurou, tocando o pingente com a ponta dos dedos. Então notou a pequena gravação no verso, aquelas palavras gravadas em silêncio. "Nosso primeiro dia de filmagem." Os olhos dela se arregalaram por um instante. Aquela data. Como ele poderia se lembrar? Foi há anos, uma manhã fria de inverno, o início de tudo. Ela riu sozinha, sem acreditar que ele havia guardado algo tão pequeno, ao mesmo tempo, tão grande. Dentro da caixa havia também um cartão. As mãos dela tremiam um pouco ao abri-lo. A letra dele era firme, ligeiramente inclinada. As palavras curtas, mas carregadas de ternura. "Alguns momentos não precisam de palco para serem lembrados. Eu só queria que você soubesse que aquele dia mudou tudo para mim. Feliz aniversário." Por alguns segundos, o café inteiro pareceu desaparecer. Iona sentiu o coração apertar, como se estivesse lendo algo que não era apenas um recado, mas uma confissão disfarçada. O som das conversas ao redor tornou-se distante, e o único som que ela podia ouvir era o próprio coração batendo. Ela levantou o olhar. Chaimin ainda estava ali, observando-a com aquele sorriso tímido, o mesmo que ela lembrava da primeira vez que o viu. Um sorriso que escondia mais do que dizia. Por um instante,
O tempo pareceu parar. Os convidados começaram a aplaudir, quebrando o encanto. Que presente lindo, tão romântico. As vozes se misturavam, as câmeras dos celulares capturando o momento. Ioana riu, tentando disfarçar a emoção. Sempre tão cuidadoso, Chaimin. Ele deu um passo à frente e respondeu baixo. Apenas para ela, algumas coisas merecem ser lembradas do jeito certo. A festa continuou, mas nada foi igual depois daquele instante. Ioana usava o colar no pescoço, e o brilho da estrela refletia em cada movimento. Enquanto as luzes piscavam e o piano tocava uma melodia suave, os olhares entre eles tornavam-se mais longos, mais silenciosos, mais cheios de tudo o que as palavras não conseguiam dizer. Do lado de fora, a noite de Seul parecia abraçar o mundo. As janelas embaçadas mostravam o reflexo dos dois lado a lado, e havia algo de poético naquela imagem, como uma cena de drama coreano que o público sempre sonha em ver, mas raramente acontece na vida real. As horas passaram rápido. Quando a festa terminou e os convidados começaram a sair, Ioana se aproximou dele. Obrigada por tudo isso, disse, com voz baixa. Você não precisava. Eu precisava, sim, interrompeu ele suavemente. Algumas pessoas aparecem na nossa vida e a tornam mais leve. Você fez isso por mim. Eu só quis retribuir. Ela ficou em silêncio. Por um momento, pareceu querer dizer algo, mas apenas sorriu. Então, vamos dar uma volta. Preciso de ar. Do lado de fora, o vento frio da noite soprou contra o rosto deles. Caminharam juntos pelas margens do rio An, luzes da ponte refletindo na água. Nenhum dos dois falava, e, no entanto, o silêncio era confortável. Ioana segurava o colar entre os dedos, pensativa. Você se lembra da primeira cena que filmamos? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Como poderia esquecer? Respondeu ele, sorrindo. Estava nervosa e fingia não estar. E você? Derrubou o café na minha saia. Foi o jeito que encontrei para quebrar o gelo, disse ele, rindo baixinho. Os dois riram, e o som ecoou pela noite tranquila. Mas quando as risadas cessaram, ficou no ar um tipo de calma diferente, uma ternura que não precisava ser explicada. Ioana olhou para o rio e depois para ele. Você sempre guarda tudo, não é? As datas. As pequenas coisas. Não são pequenas para mim, respondeu ele. Ela desviou o olhar. O sorriso se desfez num suspiro. Sabe, Chaimin, às vezes as surpresas mais simples são as que mais tocam a gente. Acho que é por isso que estou sem palavras agora. Observou por um instante e, com voz baixa, quase num sussurro, disse: se foi uma surpresa para você, imagine o que sinto por te ver sorrir assim. Ela o olhou, e naquele olhar havia algo novo. Algo que os anos de amizade nunca haviam revelado por completo. Talvez fosse a hora certa, ou talvez apenas o destino decidira que aquele seria o momento deles. A brisa soprou mais forte, fazendo as luzes ao redor tremerem levemente. Ona deu um passo mais perto, o suficiente para que ele sentisse o perfume doce de lavanda que vinha do cabelo dela. Obrigada, Chaimin, disse ela, quase num sussurro, por lembrar de mim desse jeito. Ele quis responder algo, mas as palavras simplesmente não vinham. Então apenas sorriu, o tipo de sorriso que carrega uma promessa silenciosa. Lá no horizonte, o reflexo das luzes da cidade brilhava como milhares de pequenas estrelas, e, entre elas, a estrela prateada pendurada no pescoço de Ioana parecia brilhar ainda mais. Naquela noite, nenhum dos dois sabia ao certo o que viria depois. Mas uma coisa era clara, algo havia mudado. Presa, o presente, o olhar. Tudo parecia anunciar o começo de uma nova história, não escrita, não ensaiada, apenas vivida. Quando se despediram, Ioana virou-se uma última vez antes de entrar no carro. Até logo, Chaimin. Ele acenou, e seu sorriso tinha o mesmo brilho das luzes sobre o rio. Até logo, Ioana. O carro partiu devagar, aparecendo na curva iluminada. Chaimin permaneceu ali, observando as luzes dançarem sobre a água, o vento frio tocando o rosto. Sentiu uma estranha mistura de alegria e calma. Talvez fosse isso o amor, silencioso, paciente, e cheio de pequenos gestos que dizem mais do que palavras.
Enquanto as luzes da cidade se apagavam aos poucos, ele fechou os olhos e pensou no dia que acabava de viver. Em meio ao silêncio da noite, um pensamento suave atravessou sua mente. Algumas surpresas não terminam quando a festa acaba, elas apenas começam. E foi assim, sob o céu tranquilo de Seul, que a história de uma simples festa de aniversário se transformou em algo maior, um instante eterno entre dois corações que, sem dizer, já se entendiam.